Hello! Se você clicou nesse vídeo, é a continuação da parte 1 sobre as escolas públicas aqui de Danbury. Queria só colocar esse videozinho aqui, caso você clicou nesse vídeo primeiro, tem uma primeira parte, eu aconselho você a clicar aqui em cima em algum lugar para ver a primeira parte antes desse. Mas se não, e você tá aqui só continuando a jornada, bora pro vídeo. Ela resolveu me colocar numa escola particular e eu detestei. Na minha sala de aula eu era a única brasileira, então realmente eu fiquei assim completamente afastada de qualquer conexão que eu tinha com a minha cultura no dia a dia. Não gostava, não achei que a educação que eu tava recebendo era nível, tudo que eu tava aprendendo, especialmente por eu estar num nível mais avançado de inglês. Eu gostava muito mais na escola pública do que na escola particular, mas eu entendo os motivos que minha mãe teve de me colocar lá, porém detestei completamente. Então eu fiquei lá nessa escola particular da 6ª, 8ª série, e aí teve, assim, eu tinha 3 opções do 2º grau. Ou eu continuava naquela escola, o que pra mim era, tipo, fora de cogitação. A minha mãe queria me colocar numa outra escola particular mais perto de casa e também tinha a escola pública de Danbury. Como eu já tinha estudado na escola pública, a maioria dos meus amigos eram da escola pública e estavam indo pro Danbury High School. E eu ficava, mãe, pelo amor de Deus, mãe, me deixa ir pra lá, eu quero ficar com os meus amigos. Os meus amigos, gente, fizeram cartinha pra minha mãe, tipo, quando ligavam pra mim, falavam com ela, implorava e tudo. E a minha mãe ficou com o pé atrás, mas no final ela falou, tá, você quer ir pra lá? Então tá, então vai. E foi a melhor coisa que ela poderia ter feito pra mim, né? E também pra ela, porque eu não dei dor de cabeça nem nada pra ela. Só um pouquinho, eu falo um pouco mais sobre assim, os números das escolas e tudo no outro vídeo, mas só ressaltando aqui, a escola de Danbury, o 2º grau, é a maior escola do estado. Tem um pouco mais de 3.000 alunos e tem, assim, eu acho que 40 idiomas representados lá. Então é uma escola grande, pública, com muitos imigrantes. Mas por ser uma escola que é tão grande, ela tem muitos recursos do estado. Então, vamos supor, uma escola de 2º grau normal, você talvez vai ter, tipo, as suas aulas de arte, aí as suas aulas de história e as suas aulas de inglês. E, tipo, entre esses 3, as suas aulas de arte pode ser, tipo, pintura e fotografia. As histórias é tipo, história americana até o Civil War, ou do Civil War até tempos atuais, né? De inglês é tipo, literatura clássica e literatura americana. Suas opções são, assim, as mais normais. Mas como a Danbury High School é grande e tem mais recursos, recebe mais assistência do governo, tem mais espaço, né, para colocar uma aula extra, alguma coisa a mais para ver se alunos têm interesse, as opções de classes que você pode escolher se você é um aluno lá é muito grande. Então, assim, em questão de arte, você tem sim aula de pintura e fotografia, mas você também tem aula de desenho. E aí a aula de desenho é dividida, assim, se você quer desenho realístico, se você quer desenho de quadrinhos. Aula de fotografia, tem fotografia tradicional, tem fotografia mesclando com tecnologia. Aula de pintura também tem realismo, tem artes plásticas, tem um montão de coisa, abrange mais ainda. Mesma coisa com história, você tem história americana, história da Europa, você tem política, você tem um montão de coisa que você pode ficar aprendendo, e a mesma coisa com inglês. Você, como aluno, e você tá montando, assim, as classes que você tem que fazer, é melhor porque você gosta mais do que você tá aprendendo, você fica mais excited, animado pra ir pra sala de aula. Então, eu gostei muito, que eu tive muitas experiências lá, fiz muitos cursos de filme, tava fazendo já inglês da faculdade, de novo, por a escola de Danbury ser uma escola mais conhecida, porque é tão grande e tem recursos, porque sabe que tem uma porcentagem muito grande dos alunos lá que não tem tanto dinheiro assim, talvez não vai conseguir ir para a faculdade. Eles dão um incentivo para você começar, se você tem as notas, começar a fazer uma aula ou outra da faculdade para já ganhar crédito. E eu tava fazendo isso já
no penúltimo ano do segundo grau e no último ano eu já estava fazendo inglês da faculdade. Isso foi através da classe do segundo grau. O ensino não é ruim. O seu filho, né, vai tirar da escola o que ele quer, né? Então, depende muito de educação, criação, o que ele vai esperar dos pais quando chegar em casa. Eu falo isso, por exemplo, eu sou péssima em matemática, como falei. As minhas classes de matemática eram mais nível bem fácil para pessoas que tinham muita dificuldade ou que não estavam prestando atenção. Já minhas aulas de inglês eram bem diferentes. Nessas minhas classes de matemática, tinha muito brasileiro, muito hispano e muito americano também. E cada grupo normalmente ficava no seu grupo, meio que cagando e andando pra sala, pro que o professor estava falando. Sim, nessas classes eu ficava mais com um grupo ou outro e tipo, eu já não entendo, vai ser difícil pra mim de qualquer jeito, o que eu vou fazer aqui? Mas a professora sim falava com os alunos, tinha assim, se deixava disponível depois da classe, se precisava de ajuda, mas ninguém meio que ficava. Nas minhas classes de inglês, era a mesma coisa. Tinha a mesma composição. Tinha bastante brasileiros, tinha pessoas que falavam espanhol e tinha americanos, só que em vez de ficar cada um no seu grupo separado, as pessoas estavam todas lá para aprender. Então, quando era para montar um grupo para fazer um projeto, alguma coisa, não era aquela divisão, sabe? Todo mundo estava trabalhando no seu grupo e era uma mentalidade mais de eu tô aqui para aprender, eu gosto disso, tô aqui para fazer isso. Isso não é culpa da escola. De novo, uma escola pública que estava oferecendo isso. Isso não é culpa. Isso vem do aluno, da capacidade que a pessoa tem, da facilidade que a pessoa tem, talvez, para uma matéria ou outra. Se eu tô dando a impressão de que Denver High School é uma escola para pessoas de baixa renda, não é. Eu vi muitos americanos lá que, tipo, 16 anos, tô tendo meu primeiro carro e era uma Mercedes, ou era um Audi, ou um Jeep. Então não é uma escola assim, todo mundo que vai lá é pobre. Eu falo isso não porque é uma coisa que eu acho e não tô querendo falar que a escola de pobre é ruim, nem nada. Eu falo isso porque, e o porquê de eu fazer esse vídeo, tá? O porquê de assistir esse vídeo. Então as escolas de Denver são boas. A única coisa que eu realmente acho que talvez seu filho corre mais perigo em Denver do que em outras escolas é se juntar mais com brasileiro. Então talvez ele pode ter um pouco mais de dificuldade de aprender o inglês porque tá só ficando com brasileiro nos tempos livres. Mas, assim, os tempos livres entre uma classe ou outra são muito pequenos. Talvez num recreio ele vai ficar com os brasileiros, assim, uns 45 minutos. Mas o resto do tempo não tá. Minha opinião particular, tá? Então, assim, você tá aqui só buscando opiniões de pessoas que moram nos Estados Unidos e tudo. Então, é isso. Não tô falando que é isso e ponto. Não, tô falando a minha concepção, né, o que eu penso, sendo uma pessoa que tá, assim, envolvida com muitos brasileiros, que estudou na escola pública aqui em Denver, que também tem uma prima que foi pra uma escola, assim, quase 100% americana, é que, na verdade, você prejudica mais o seu filho tirando ele da cultura, porque ele acaba ficando muito confuso. Como eu falei da minha prima, eu vou dar o exemplo dela. Ela chegou aqui em Connecticut com 10 anos. Ela mora numa cidade, assim, que não tem imigrante, assim. Eu acho que no tempo, assim, escolar dela, ela conheceu um brasileiro que nem ficou lá há muito tempo. Lá na escola dela não tinha ESL, então ela não teve um acompanhamento. Ela aprendeu inglês, ela é fluente em inglês, mas ela não teve o acompanhamento que você tem aqui no ESL, e eu acho que isso prejudicou ela com o inglês. Não, ela fala fluente, tá? Não tem problema nenhum, só que quando vai escrever coisa de gramática, não é o forte dela. Já em matemática ela é muito boa, mas ela crescendo no sistema escolar só com o americano, ela começou a ver, tipo, que os pais dos amigos dela era muito mais presente, tava assim, em todos os eventos, negocinho que tem na escola, e nem sempre a mãe dela tinha como ir. Cria, assim, meio que
por que que a minha mãe não vem, mas os pais de todo mundo tá lá? Começou a tipo, vou trancar a porta do meu quarto, porque eu tenho o meu espaço, eu quero a minha privacidade, eu quero, assim, essa distância. A região onde ela mora também é um pouco com poder aquisitivo maior, então viu, sim, os amigos ganhando carros, assim, ou novos ou semi-novos, né? Com 16 anos, e a mãe dela não tinha essa condição pra dar, assim, um carro desses pra ela. Então, fica meio que ué, como assim? E eu já tive, assim, como eu já citei, vários exemplos de me encontrar minha cultura na escola e não me sentir um alienígena, sabe? De entender que, a minha mãe tá trabalhando e não pode vir pra esse concerto sinfônico da 4ª série aprendendo a tocar o clarinete. E também o pai do meu amigo também não aparece sempre, sabe? Minha mãe não tá aqui pra ver isso, mas o pai do meu amigo faltou a semana passada. E a minha mãe já conseguiu vir. Então, assim, já tem mais exemplos disso. Você tem mais, tipo, conexão com a sua cultura. Na 6ª série, a gente tinha, assim, um dia da cultura e tudo. Eu trouxe um CD do Skank pra tocar na festinha que tinha e trouxe Guaraná. E, tipo, os meus amigos brasileiros já conheciam, era muito legal. Por mais que as pessoas dizem, eu não gostei disso, eu não sei o que é isso. Eu não tava me sentindo, estão rejeitando a minha cultura. Não, tipo, meio que se dane, porque eu tenho aqui a minha galera. E também tinha os amigos, eu não quero passar a impressão que eu só tinha amigos brasileiros, não. Denver deu a proporção de eu ter amigos brasileiros, amigos americanos e amigos hispanos, tipo, uma das minhas melhores amigas é do Peru. Então, assim, você meio que abrange muito, conhece muitas pessoas diferentes, então você entende que tem culturas diferentes, você respeita as culturas das outras pessoas e você tem alguém para dividir e compartilhar, assim, a sua cultura também, para você não se sentir tão sozinho. Então eu acho que realmente acaba prejudicando. Tem pais que vêm para cá e querem sim que os filhos vão para a escola americana, fica 100% na cultura americana e meio que esquece a cultura brasileira porque não gostam. Quem sou eu para achar que o que você quer fazer com seus filhos é errado? Só estou falando da minha experiência e como foi muito valioso para mim ter, sim, a minha cultura brasileira com pessoas são brasileiros na sala de aula. Não me senti tão sozinho. Esse negócio do Dia da Cultura tem até no 2º grau e é tão legal você chegar e ver gente com a camisa do Brasil, com a cara pintada e, tipo, no recreio tem a mesa dos brasileiros e aquela resenha e, tipo, falando de acontecimentos do Brasil, música brasileira, coisa assim. Você acaba entendendo que, sim, a sua cultura brasileira não é só exclusivamente dos seus pais e dentro de casa. É uma coisa real, sabe? É uma coisa no seu dia a dia. Que eu acho que se você vem pra cá e você não vai se envolver com comunidade brasileira, você não vai se envolver com uma igreja ou um grupo que sai bastante pra clube, pra festa, pra whatever, que faz churrasco quase todo final de semana, seu filho talvez vai sim pensar que a cultura brasileira é só com vocês e ponto. Não tem fora disso. Posso estar errada, mas é a minha visão de quem estudou nas escolas aqui, também tá envolvida com os imigrantes. Eu espero ter explicado um pouco melhor a situação das escolas aqui em Denver, o porquê que elas são mal vistas e meio que explicando, assim, o estigma atrás dela, né? Eu acho que isso é uma palavra em português, mas só, tipo, ponto final é que eu fui pra escola pública em Denver. Por mais que, sim, vai ter pessoas que vão falar no seu ouvido que as escolas de Denver não são boas, ou que, as outras aqui da região são melhores, a qualidade da educação que eu recebi foi excelente. Nunca fiquei reprovada, repeti ano nem nada. Tive que repetir o ano quando eu fui para a escola particular, mas isso não foi por causa de pontuação nem nada. Isso foi porque eles queriam. A intenção era sempre de ficar lá os 3 anos, e se eu fosse só para a 7ª, 8ª, eles iam receber menos dinheiro. Eu tenho a prova, eu fiz a prova, não fui reprovada. É o que eu falei, pelo contrário, eu tive oportunidade de fazer classes bem avançadas e coisas que eu gosto.
nas escolas de Denver. Então espero ter explicado pra vocês como é que é o sistema aqui. Se tem alguma pergunta aqui de Denver mesmo, que é a área onde eu moro, me deixa saber. Eu vou tentar responder se tiver alguma coisa. Se tem perguntas sobre Denver, como eu falei, tem outro vídeo sobre isso. Mas se você tiver qualquer outra pergunta que abranjar outro tópico assim de escola e eu puder ajudar, pode perguntar aqui nos comentários. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Também tem um outro canal, Brazilian Backgirl, que é só em inglês, assim, é vlog só em inglês. Esse aqui é exclusivamente em português e pra ajudar e conectar com os brasileiros um pouco mais, eu acho. Mas é isso, até a próxima. Thanks!